Olha aí, Levir Coupe está mesmo perto de sair do Atlético. O treinador deverá deixar o comando ao fim da temporada. O favorito para substituí-lo é Muricy Ramalho, um especialista em ganhar a competição na qual o Levir chegou perto de conquistar neste ano. De acordo com informações que circulam entre pessoas próximas a Muricy e também nos corredores da sede de Lourdes, dão conta de que o retorno do técnico ao futebol se dará no Galo em janeiro próximo. Nada oficial por enquanto, já que Coupe tem contrato a cumprir e nenhum anúncio será feito até lá. O Atlético fez uma sondagem a Muricy na semana passada. A troca de comando na cidade do Galo ganhou ainda mais força após uma manifestação virtual do ex-presidente do Náutico, André Wilson Campos, na qual afirmou categoricamente que o Galo havia contratado um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E a diretoria celeste já planeja 2016 com manutenção de base e reforços pontuais para o clube. O Cruzeiro provou que após um primeiro semestre oscilante, tem um elenco de qualidade a despeito do grande desmanche que sofreu no início do ano e se recuperou no Campeonato Brasileiro de 2015, perseguindo o G4 até o final da competição e fazendo a torcida celeste sonhar com uma classificação para a Libertadores. Ciente disso, o clube mineiro avalia que não mais precisa de reforços urgentes. O pedido do técnico Mano Menezes é que a base celeste seja mantida e que apenas reforços pontuais sejam contratados. A estratégia já foi utilizada uma vez pela agremiação em 2002, quando o Cruzeiro manteve a base de Vanderlei Luxemburgo, que continha atletas como Alex, Gomes e Luizão. Vamos agora de Redação Futebol Clube, com presença do comentarista Cristiano Freitas. Cristiano, muito prazer em recebê-lo aqui, uma boa noite. Vamos falar do Galo, que é o seu time, que você está ostentando a camisa aí a toda a prova, mas vamos falar um pouco também dos demais clubes do futebol mineiro. Sim, sim. Então o Galo pode contratar Muricy, que seria, em tese, um especialista em ganhar o brasileiro. Seria isso? Barroso, essa notícia... Tese que eu coloquei, né? Essa notícia surgiu aí no final de semana, né? Depois do empate do Atlético, e ganhou força com um amigo do Muricy, inclusive, falando isso em redes sociais, como a gente acabou de ver na reportagem. É amigo mesmo ou é muito amigo? Não sei, né? Um amigo mesmo não fica divulgando essas coisas, né? Não pode ser muito amigo, Até né? porque pode prejudicar a negociação se ela for verdadeira. Tá? Eu acho importante a gente Pode ser muito amigo, pode ser balão de ensaio que o próprio Muricy pediu. Tem pode ser isso, muita coisa. É igual política, né? Futebol também, aquela politicagem de política também. Tem muito isso. Eu acho que a gente precisa pensar da seguinte maneira. A torcida do Atlético, domingo, ela ficou revoltada, já tem uma parte dela pedindo a cabeça do Levir, mas o pessoal não está prestando atenção que a campanha que o Atlético fez foi uma campanha muito boa. Puxa, achar um técnico ruim, o time está em segundo lugar no brasileiro? Está em segundo lugar. Está em segundo lugar. E se acontecer um desastre nas duas últimas partidas, o time vai terminar em terceiro. Entendeu? Tem como terminar abaixo disso. Sim. Num campeonato de 20 clubes, que é um campeonato brasileiro. Não é qualquer campeonato, um campeonato que tem igual o espanhol, que só tem 2 clubes, entendeu? É campeonato brasileiro. É muito time com condição de ganhar. Esse é um problema do futebol brasileiro. Eu quero te fazer uma pergunta em seguida, mas esse é um problema, entrando nesse caso, que o técnico ele tem de ser um salvador da pátria, ele é um milagreiro. Ele tem de ganhar lá em cima. Não basta ficar em segundo, terceiro lugar, né? E isso prejudica muito a continuidade de trabalhos, né? Você vê que o Tite, quantos anos que ele está no Corinthians? Na verdade, ele já perdeu tudo, né? Na verdade, o Tite saiu, né? O Tite saiu e o Mano entrou no lugar dele, ficou um tempo e agora ele retornou, né? O grande problema, Barroso, é justamente isso que você falou. Não tem um planejamento de longo prazo os clubes, entendeu? O Levir cometeu seus enganos, teve substituições erradas, insistiu com um jogador que não deveria, mas a culpa maior não é dele. A culpa maior, na minha opinião, é da diretoria.
avaliou mal o elenco, tá? E aí eu não sei se eles avaliaram mal os jogadores ou se realmente faltou dinheiro no caixa. Mas se faltou dinheiro no caixa, tinha que ter chegado para a torcida. Não tinha um grupo reserva à altura, não? Não tinha. Não tinha, isso ficou claro quando você pega um lateral como o Patrick e põe ele para jogar em várias posições, né? Sim. A diretoria tinha que ter, pelo que eu vi, ele saiu até mal na maioria delas. Em muitos jogos ele não saiu bem. A diretoria, se faltou dinheiro, tinha que ter chegado e falado para a torcida, olha, não tem dinheiro, tá? Não tem dinheiro, o time é esse aí, a gente vai ter que ir com esse time para ver onde que chega. Tá? Mas agora o que eu queria te perguntar é o seguinte, acho que as pessoas também que estão acompanhando a gente quisessem perguntar isso. O Levir está saindo por outras questões ou por essa insatisfação que você colocou aí? Olha, existe essa insatisfação da torcida, parte da diretoria também já não quer mais o Levir no elenco. Agora, existe um boato, eu não sei se é verdadeiro, mas é um rumor que pode ter certeza que, com o passar dos dias, ele vai aparecer, que seria a volta do Ronaldinho. Tá? O Ronaldinho gostaria de voltar ao Atlético, tá? Para encerrar a carreira, só que com o Levir fica difícil. Ele se deu mal nas outras quando o Levir chegou. De incursões que ele fez, né? Foi o time do México. Quentaro e no Fluminense. Fluminense, né? Talvez ele esteja assim como atleta magoado, né? Querendo mostrar que ainda vale alguma coisa. Pode ser isso, mas é uma aposta arriscadíssima do Atlético se fizer isso. Sim. É uma aposta muito arriscada. Não sei se viesse um Muricy, se inclusive ele toparia esse tipo de situação. Sim. Né? Mas tem tudo isso envolvendo o Levir. Onde que o Muricy está hoje? O Muricy está sem clube. Né? Ele saiu do São Paulo em abril, né? Teve um problema de saúde e ficou afastado um tempo. Depois ele se recuperou e foi fazer um estágio no Barcelona. Né? Agora eu me lembrei, parece que é um problema cardiológico ou não? Isso. Isso. E aí ele foi fazer um estágio no Barcelona. Né? Ficou algum tempo lá e agora está aí, né, negociando com alguns clubes. Olha, se o Levir tiver de sair mesmo, no meu entender, é uma aquisição interessante. Né? É uma aquisição interessante. Se o Levir tiver de sair, né? Sim. Eu, particularmente, acho que o Levir deveria continuar. Tá? O Atlético deveria reforçar o seu elenco. O Levir é um bom treinador, precisa de algumas peças de reposição, mas eu acho que ele deveria continuar o trabalho. Tá? Que é um trabalho, inclusive, que precisa ser feito não só no time principal, mas também nas categorias de base. Formar os times de base jogando da forma que o time principal joga. No Brasil, na Europa, no Barcelona, se você pegar o menino lá do Dente de Leite, que joga na posição do Messi, você pode colocar ele no time principal, que ele vai jogar igual o Messi joga. Lógico que não o futebol, mas taticamente ele sabe o que ele tem que fazer. Tá? Aqui no Brasil, não. Como muda treinador de 3 em 3 meses, não tem como você formar uma base. O cara do time principal, ele tem uma ideia na cabeça e antes dele começar a colocar a ideia na cabeça, ele já está sendo derrubado, ele já está caindo. Então, você traz um menino da base, ele não sabe taticamente o que ele tem que fazer. Porque na base ele joga de um jeito, aí, o Carlos é o exemplo disso. O Carlos jogava de um jeito na base, chegou no time principal e foi colocado para jogar numa outra posição. Estão falando ali que o tempo está acabando, uma pergunta pontual para você. Para não falar só de Atlético, você acredita que o Cruzeiro, fora o fato de você torcer pelo Atlético, pode conseguir chegar, né, uma das 4 colocações Olha, Barroso, da Série B, né? O Cruzeiro estava com uma situação até bem encaminhada, mas a última rodada não foi boa para o Cruzeiro. Né? Aquele empate... aquele empate realmente deixou o Cruzeiro numa situação muito mais complicada que já estava, porque não era fácil, já não era fácil. Com o empate ficou muito mais difícil. O Internacional ganhou o seu jogo, né? Então assim, já abriu mais uma vantagem do Cruzeiro. O São Paulo, que já estava também um pouco desgarrado, apesar de ter perdido. Engraçado, o São Paulo levou de 6, como é que é futebol, né? E continua. E ainda está na briga pela Libertadores. Briga pela Libertadores. E corre um risco grande de ir, porque se o Santos levar a Copa do Brasil, vai abrir um 5º lugar, que pode ser justamente o do São Paulo. Mesmo com 6-1. Mesmo com 6-1. Cristiano, eu agradeço muito a sua participação aqui. Uma boa noite para você e até uma próxima vez, né? Boa noite. Quinta-feira, né? Quinta-feira estamos aí. Quinta-feira está aí, né? E o Redação BH News agradece também a você que acompanha o programa. Espero sua presença amanhã. Boa noite.